Turma, essa nossa próxima questão aqui, você pode encaixar ela com uma questão sobre polaridade e geometria molecular, ou eu prefiro encarar como uma questão de propriedades físicas dos compostos orgânicos. Quando a gente vai estudar as propriedades físicas dos compostos orgânicos, a gente aprende físicas dos compostos orgânicos. A gente aprende que existem formas mais simplificadas de analisar se a substância orgânica é polar ou apolar, sem precisar analisar toda a geometria daquela substância. E isso pode ser importante aqui, tá certo? Galera, de química orgânica, esse é o conteúdo mais importante. Analisar a estrutura, ver se a substância é polar ou apolar, hidrofílica ou hidrofóbica, volátil ou não, e assim por diante, tá certo? Então fica aqui comigo que essa questão ela é muito útil para revisar um conhecido conteúdo aí cobrado no Enem, tá certo? Olha só. Na lavagem a seco, um solvente considerado efetivo para a limpeza de roupas, quando ele evita o encolhimento dos tecidos, evapora facilmente e dissolve manchas lipofílicas. Gente, palavrinha aqui mágica, ó. Eu quero um solvente que dissolva manchas lipofílicas. Quando ele fala sobre dissolver manchas lipofílicas, ele está falando de uma substância de baixa polaridade. Porque substâncias um lipídio, gente, é uma substância com baixa polaridade. E semelhante dissolve semelhante. Portanto, precisa ser uma substância apolar ou bem pouco polar para ter esse comportamento lipofílico, tá? Comportamento lipofílico é o mesmo comportamento hidrofóbico, é a mesma coisa. Como óleos, ceras e gorduras em geral, por apresentar polaridade similar. Qual estrutura molecular representa o solvente mais efetivo na lavagem a seco de roupas? Gente, como eu ensino isso aqui para meus alunos? Eu ensino assim, ó, gente. Hidrocarbonetos, ou seja, substâncias que têm apenas carbono e hidrogênio, são apolares. Aqui a gente não tem nenhum hidrocarboneto. Tem um aqui que até parece, mas não é, ó. Aqui é um álcool, uma substância bem polar, na verdade, bem hidrofílica, tá bom? As outras substâncias são cloradas, ou seja, não são hidrocarbonetos. Mas tem outra dica. Substâncias simétricas também são substâncias simétricas também são substâncias apolares. Tá bom? É muito importante saber disso aí. Substâncias simétricas são substâncias apolares também, galera. Então, como eu estou falando de substâncias simétricas, eu falo isso aqui, ó, gente. Essa molécula é perfeitamente simétrica. Tá vendo? O que tem de lado tem do outro, o que tem para cima tem para baixo. Por que isso é importante, prof? Porque o cloro ele é o elemento mais eletronegativo. Tem dois átomos de cloro puxando os elétrons nessa direção aqui. Só que aqui também tem dois átomos de cloro puxando os elétrons na direção contrária. Tem dois cloros puxando para cima, mas tem dois puxando para baixo. De forma que esses vetores se anulam. A gente fala que o momento dipolar, que é representado pela letra μ, é igual a zero, o que torna essa molécula apolar. As outras moléculas são quase assim, mas não perfeitamente simétricas. Aqui, por exemplo, ó, você vai ter um vetor resultante para baixo, ele não se anula, porque não tem cloro em cima. Aqui até anula da direita com o da esquerda, mas o de cima não é anulado. Aqui esse de cá não está anulando nada. Então essas outras moléculas até chegam perto, mas não são apolares. Então a alternativa B é o nosso solvente ideal, porque ele é perfeitamente apolar e por isso dissolve bem manchas lipofílicas.